Bom dia a todos, vamos dar início à nossa reunião. Eu quero começar esta reunião, que é fundamentalmente uma audição nos termos da Lei de Acompanhamento e Pronúncia para a Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, por dar as boas-vindas à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que começa com frequência a fazer parte aqui dos nossos trabalhos, mas por mais que venha é sempre um gosto repetir o quanto é bem-vinda e o quanto naturalmente nos ajuda também com as suas informações, com as suas respostas aos senhores deputados, a formar opinião e a construir posições num momento que é decisivo para a nossa União Europeia, para o nosso futuro, também enquanto país, e, portanto, é fundamental que estes debates possam acontecer. Nós vamos começar a nossa audição pelo Partido Socialista, que tem 8 minutos nesta primeira ronda, depois o PSD e depois o Partido Chega. Até agora não há mais grupos parlamentares, portanto teremos estas primeiras intervenções. Para dar início, a senhora deputada Ana Sofia Antunes, do grupo... peço... Já íamos saltar a intervenção inicial, mas... Não, a vontade era só de explicar as inscrições que me chegaram para as intervenções, mas claro que sim. Dou-lhe a palavra agora sim para a sua intervenção inicial. Sr. Presidente, muito obrigada. Deixe-me dizer também que é sempre um gosto estar aqui no Parlamento. Eu já fui deputada e, enfim, e sei bem como é importante este escrutínio e podermos informar os deputados sobre a situação que estamos a viver, que é especialmente importante e até volátil. E, portanto, é naturalmente que estou aqui com todo o gosto para poder esclarecer aquilo que for possível esclarecer numa situação que é de facto muito... vai variando muito e em que há notícias todos os dias, por isso é importante podermos vir transmitindo o que se passa. E gostava de começar por dizer que o Conselho Europeu Extraordinário da manhã será dedicado à Ucrânia e à defesa europeia e acontece de facto num momento extraordinariamente complexo, tanto do ponto de vista da situação na Ucrânia, como da percepção generalizada que a situação de segurança na Europa mudou. E isto impõe a preparação de uma resposta adequada e de uma forma diferente do que aconteceu até muito recentemente. Sobre a Ucrânia, o foco da discussão vai se centrar sobre os apoios que o país necessita para se manter seguro, independentemente das circunstâncias. Neste debate, esperamos poder contar com a participação do Presidente Zelensky à hora do almoço e que é uma oportunidade de novo para, neste momento que é especialmente importante e sensível, para os líderes da União Europeia poderem reiterar o contínuo apoio à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia. E gostava aqui também de referir que vai continuar a persistir o apoio às negociações e onde esperamos que venham estar rapidamente reunidas as condições para iniciar as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia, ponto esse que, como os senhores deputados sabem, tem sido muito frisado pelo Sr. Ministro, por mim própria e pelo Sr. Primeiro-Ministro. Isto é uma prioridade de Portugal e consideramos que é fundamental do ponto de vista não só das garantias que damos à Ucrânia, mas também do ponto de vista da própria segurança de toda a União Europeia. Como sabem, Portugal e a União Europeia defendeu sempre a necessidade de uma paz abrangente, justa e duradoura, que é possível apenas se for baseada na Carta das Nações Unidas e no direito internacional e Portugal e outros Estados-membros têm manifestado sempre o seu apoio a que a paz na Ucrânia seja feita nas condições que a Ucrânia deseja. E nesta altura em que assistimos a um crescente momento para as negociações, parece que está-se a abrir uma hipótese para trabalhar
para trabalhar no sentido da paz e reitero aqui, uma paz que seja nos termos que a Ucrânia deseja. E por isso consideramos que uma paz duradoura só será garantida com o envolvimento da União Europeia e que um cessar-fogo só pode ocorrer num contexto do acordo de paz e que tem que ser acompanhado por garantias de segurança sólida e credíveis para a Ucrânia. O Presidente do Conselho Europeu vai querer discutir com os líderes 3 tópicos: quais são as expectativas para uma paz justa, abrangente e duradoura, quais são as garantias de segurança, quais são as formas de apoiar a Ucrânia a desenvolver uma indústria de defesa como parte integrante das suas garantias de segurança e talvez a possibilidade de nomeação de um enviado especial da União Europeia para a Ucrânia. E gostava de concluir este ponto dizendo que Portugal continua empenhado bilateralmente e no contexto da União Europeia e da NATO em garantir o apoio, todo o apoio que a Ucrânia necessita, seja do ponto de vista político, económico, militar e humanitário. Sobre o pacote de defesa europeia, tivemos, como sabem os senhores deputados, muitas novidades nos últimos dias. Na carta que foi endereçada aos chefes de Estado e de Governo, o Presidente do Conselho Europeu refere que pretende dar continuidade aos debates que aconteceram no retiro informal do passado dia 3 de fevereiro. Todos, nessa altura, concordaram que a Rússia constitui a principal ameaça à segurança da União Europeia e esta dimensão vai ser e será seguramente incorporada nas discussões sobre defesa que terão lugar no Conselho Extraordinário. A União Europeia deve ser clara quanto à necessidade de acelerar a mobilização dos instrumentos diferentes para a defesa e encontrar financiamento para reforçar a segurança na Europa e nos seus cidadãos. Neste contexto, os chefes de Estado e de Governo devem ser chamados a dar orientações sobre alguns tópicos: o reforço da prontidão em matéria de defesa, a redução de dependências e a identificação das principais lacunas, o aumento das capacidades europeias, o reforço da estratégia industrial de defesa europeia e o aumento do investimento em defesa. Neste contexto, a Presidente da Comissão Europeia enviou ontem uma carta onde elencou as principais propostas da Comissão Europeia para reforçar a defesa. Temos aqui algumas, para referir apenas algumas já tinham sido referidas noutros momentos. Em primeiro lugar, a possibilidade de recurso à cláusula de escape nacional no quadro da governação económica. Em segundo lugar, o reforço do mandato do Banco Europeu de Investimento. A este propósito, Portugal tinha sido um dos Estados-membros que tinha assinado uma carta a pedir precisamente o reforço da área da despesa do BEI. Soubemos ontem que a Presidente Nádia Calvinho pretende substituir a atual iniciativa estratégica para a segurança europeia por um objetivo transversal para a paz e a segurança. A Presidente da Comissão propõe um terceiro instrumento, que é a possibilidade de aproveitar a mid-term review dos fundos, dos programas, em particular no quadro da política de coesão, para reorientar alguns investimentos para o setor da defesa. Pretende também reforçar a mobilização do capital privado e a novidade, diria eu, talvez mais relevante, é a proposta da criação de um instrumento com base no artigo 122 do Tratado, num montante de 150 mil milhões de euros, que seria semelhante ao instrumento SURE, que foi usado no momento da pandemia, e possibilita aos Estados-membros contraírem empréstimos com uma garantia do orçamento da União Europeia. Esta proposta acaba por ser mais simples do que uma emissão conjunta de dívida e poderá, na nossa opinião, é uma proposta que será eventualmente mais fácil de ter aceitação neste momento, pelo menos no curto prazo, para reforçar a defesa, o investimento em defesa. Os montantes deverão ser usados para o reforço das capacidades na área da defesa e privilegiar compras conjuntas, aumentar a interoperabilidade, a previsibilidade, redução de custos, reforço e criação de escala, que são fundamentais. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um debate que vai continuar a exigir a nossa atenção. Como sabem, em princípio será um debate que deverá continuar nas próximas reuniões do Conselho Europeu e que será transversal a várias formações diferentes do Conselho e, por isso, é um debate que é exigente e que se exige no momento decisivo e fundamental que vivemos atualmente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por esta intervenção.
Agora sim, vou dar a palavra à senhora deputada Ana Sofia Antunes. 8 minutos no máximo, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, bem-vinda uma vez mais. Vivemos tempos desafiantes, tempos, eu diria mesmo, difíceis de imaginar ou conceber num contexto da União Europeia há pouco tempo atrás. Há um novo ímpeto quanto à situação na Ucrânia. Os líderes da União Europeia irão amanhã discutir a forma como poderá a União Europeia, de uma forma mais eficiente, apoiar a Ucrânia, trocando ideias sobre aqueles que devem ser os princípios em que todos basearão as suas decisões e as suas medidas de apoio. Trocarão pontos de vista sobre aquelas que deverão ser as contribuições europeias para as garantias de segurança necessárias para assegurar uma paz duradoura, estável e justa na Ucrânia. Este é um Conselho Europeu extraordinário que surge num momento particularmente sensível, atendendo a tudo aquilo que vimos suceder, especialmente na última semana, e daí que convenha trocarmos aqui alguns pontos de vista para percebermos qual possa ser, de facto, o posicionamento de Portugal nesta tomada de posição conjunta. Desde o início da agressão militar russa à Ucrânia, a União Europeia e os seus Estados-membros forneceram um valor que atinge já os 135 mil milhões de euros em apoio ao povo ucraniano, dos quais cerca de 48 mil milhões apoio direto às forças armadas, às forças de segurança ucranianas, sendo o restante valor, acima de tudo, focado em apoio humanitário às populações. A União Europeia tem vindo a aprovar sucessivos pacotes de sanções à Rússia, o último dos quais aprovado a 24 de fevereiro, quando do terceiro ano decorrido sobre a invasão. Este 16º pacote tem como alvo áreas vitais e sensíveis da economia russa, desde o setor bancário à frota paralela de Putin, ou mesmo os bens e tecnologias, seja na área industrial, seja na área energética, que muito têm servido quer para sustentar o esforço de guerra russo, quer para manter a economia russa nos mínimos que lhe permitam continuar a avançar com todo este processo e, portanto, revelam-se fundamentais estes pacotes de sanções que têm vindo sucessivamente a ser reforçados e redinamizados pela União Europeia como um todo. No retiro de Egmont, organizado pelo Presidente do Conselho Europeu a 3 de fevereiro último, que já parece ter sido há uma eternidade atrás, os líderes europeus discutiram como reforçar a defesa europeia em termos de capacidades coletivas, financiamento, parcerias. E com base nessa discussão, aquilo a que os líderes desta vez vão ser chamados é a procurarem tomar as primeiras decisões efetivas de que apoios se comprometem efetivamente a mobilizar, a prestar, e de que forma é que esses mesmos apoios se poderão tornar efetivos para a Ucrânia, tendo em vista todo o processo de urgência, o processo limite que vivemos neste momento. Todo este processo tem sido altamente desafiante. A União Europeia tem efetivamente feito um esforço, não sei se suficiente, provavelmente não, para reforçar o seu investimento em defesa. O facto é que nos últimos 3 anos, muito em decorrência daquele que tem sido todo este processo lamentável da invasão da Ucrânia pela Rússia, o investimento em defesa por parte dos diferentes Estados da União Europeia e da União Europeia como um todo
teve um acréscimo de cerca de 30%. Em 2024, este valor saldou-se em cerca de 326 mil milhões de euros, qualquer coisa próximo de 1,9% do PIB da União Europeia. E, obviamente, que este esforço é importante, no entanto, tem-se revelado insuficiente. Durante todo este lamentável processo, a União Europeia não teve a capacidade, a nosso ver, de tomar as decisões que se exigiam no momento certo. E, neste momento, aquilo que se pressente em torno de todo este terrível momento que a Ucrânia vive, é que aquilo que de repente percepcionávamos como sendo algo que, em última instância, poderia ajudar-nos a resolver este litígio, o apoio americano, desapareceu. É quase uma visão de mundo em que, de repente, não encontramos os heróis e só vimos os vilões de todos os lados. E não vimos efetivamente quem possa tomar aqui uma posição de força que permita ainda à Ucrânia reverter todo este processo. Neste momento, as questões que se colocam em cima da mesa são muitas, nomeadamente naquilo que se refere especificamente ao investimento que a União Europeia entende fazer e aprovar rapidamente em matéria de defesa. Não creio, gostaria de pensar de outra forma, mas que este investimento em defesa de última hora consiga ainda ser fulcral para haver aqui um volte-face forte e intenso o suficiente face ao atual posicionamento americano da administração Trump. Mas é, obviamente, um investimento que tem que ser feito em matéria de defesa e no qual a União Europeia tem necessariamente de investir. Sempre eu disse aqui que defendia, e é essa a nossa visão, que este investimento em defesa deverá sempre ser pensado de um ponto de vista mais abrangente, o investimento em segurança. O investimento em segurança que passa não apenas pelo reforço da defesa, mas também pelo reforço daquela que é a autonomia e a soberania da União Europeia, seja do ponto de vista energético, seja do ponto de vista alimentar, seja do ponto de vista económico, da sua reindustrialização em ponto-chave, que necessariamente passa também pelo investimento na sua indústria de defesa. E é neste sentido, Sra. Secretária de Estado, que gostaria que nos ajudasse a perceber, também face àquelas que têm sido as muitas notícias que têm vindo a público especialmente no último fim de semana alargado. Primeiro, que decisões concretas e práticas me parece que os líderes da União estarão em condições de tomar no Conselho Europeu Extraordinário de amanhã, que possam efetivamente impactar na situação atualmente enfrentada pela Ucrânia, nesta situação em que a Ucrânia é colocada entre a espada e a parede por uma administração Trump, inclusive em tudo aquilo que se relaciona com o acordo sobre a exploração de minerais raros, e também para que, vou já terminar, Sr. Ministro, e em segundo lugar, para que possamos também aqui tentar compreender, face àquelas que têm sido as mais recentes declarações, especialmente de Ursula von der Leyen, em que exatamente podemos fundar as nossas tomadas de decisão, porque até agora, efetivamente, aquilo que podemos dar por seguro é que parece que aqueles investimentos que venhamos a fazer em defesa não contarão efetivamente para o nosso déficit ou para o cálculo dos nossos procedimentos por déficit excessivo, mas eu confesso que continuamos sem perceber exatamente até onde poderemos ir com este compromisso dos 150 mil milhões de euros num instrumento comum. Obrigada. Agora ao PSD. Entretanto, chegou o Sr. Deputado Bernardo Blanco, depois também se juntará na sua intervenção
após a intervenção dos deputados do Partido Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Reis. Muito bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e agradeço a sua presença nesta comissão. Aproveito também para cumprimentar os colegas deputados aqui presentes e permitam-me que comece esta intervenção por uma frase que foi destapada pela Sra. Deputada Ana Sofia, que referiu que vivemos tempos desafiantes, aconteceram no contexto da União Europeia, há pouco tempo atrás, seriam impensáveis. A questão é que houve uma profunda ingenuidade da União Europeia, e nomeadamente das lideranças que nos precederam relativamente àquilo que era o quadro de ameaças que vivíamos. E essa ingenuidade levou a que não se fossem tomadas decisões importantíssimas no quadro da arquitetura de segurança e defesa europeia e que neste momento estamos naturalmente a pagar. Ora, este Conselho Europeu, como a Sra. Secretária de Estado referiu, este Conselho Europeu extraordinário tem 2 pontos na agenda. Primeiro, a Ucrânia e o segundo, a defesa. E não é possível falar de um sem falar de outro. Aliás, há aqui uma dialética entre os dois e os dois comunicam, até porque se Zelensky conseguiu alguma coisa pelos europeus nos últimos 3 anos, primeiro foi dar-nos tempo, que nós não o soubemos utilizar, nomeadamente no sentido de desenvolvimento de capacidades para a Europa. E o segundo foi, efetivamente, depois do triste espetáculo de Realpolitik, num reality show, expor aquilo que não é apenas o momento que vivemos, mas também a necessidade de dar resposta à Ucrânia. Não é com mobilização de apoio, por exemplo, nas redes sociais, na comunicação social, que somos pró-Ucrânia e que defendemos efetivamente os princípios estabelecidos na Carta das Nações Unidas, nomeadamente da soberania dos Estados e da integridade territorial dos mesmos, que nos conseguimos defender e conseguimos assegurar a proteção deste Estado. Depois desse triste espetáculo, como eu referia, e do abandono de Zelensky da Sala Oval, aquilo que nós, aliás, e depois da denúncia por parte do presidente norte-americano que o apoio à Ucrânia iria cessar, aquilo que nós observámos ontem foi que Zelensky, afinal, terá que recuar, e terá que recuar exatamente porque a Europa, apesar do Rearm Europe apresentado ontem, nós não sabemos quanto tempo é que demorará. Nós não podemos continuar a fingir que quem não tem capacidades tem poder de decisão. E eu acho que isto é o mais importante do Conselho Europeu da amanhã, é estarmos conscientes daquilo que será necessário fazer para que possamos, de certa forma, e com o quadro axiológico ao qual fomos habituados, dar as capacidades necessárias para o proteger. Até porque, e recuperando aquilo que aconteceu entre Chamberlain e Hitler em 1938, na Conferência de Munique, Churchill viria a dizer: entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra e terás a guerra. Nós não sabemos se esta política de apaziguamento entre os Estados Unidos e a Rússia, exatamente para falar de paz e porque queremos a paz, aliás, isto tem sido reiteradamente também dito aqui nesta Assembleia da República. Só falam de guerra e devíamos estar a falar de paz. Mas reparem, para falar de paz com a Rússia, basta haver retração da força e saírem do território ucraniano. Falar de paz para a Ucrânia implica a amputação de 20% do seu território. E nós não sabemos se Putin ficará por aí.
E depois desta visão, que não é pessimista, mas é efetivamente aquela que temos, eu acho que também nós passamos demasiado tempo a ensinar o príncipezinho de Saint-Exupéry às nossas crianças e esquecemos que noutras latitudes se andava a ensinar o príncipe de Maquiavel. E não é possível não entendermos que não há, efetivamente, quadros axiológicos se nós não os conseguirmos proteger. Ora, ontem o Rearm Europe apresentou basicamente quatro pilares. O primeiro, que já aqui foi dito e foi muito bem referido pela senhora Secretária de Estado, trata-se de libertar a utilização de fundos públicos para a defesa a nível nacional, nomeadamente através da cláusula de derrogação ou escape nacional do Pacto de Estabilidade. E aqui, numa visão claramente otimista da Presidente da Comissão Europeia, refere que se os Estados-membros aumentarem as suas despesas com a defesa em 1,5% do seu PIB, pode significar 650 milhões em 4 anos. Ora, repare-se que o compromisso assumido na Cimeira de Gales pelos aliados, e não nos podemos esquecer que 23 Estados membros da União Europeia são também membros da Aliança Atlântica, foi 2%. Isto, por exemplo, para Portugal significará basicamente o dobro do investimento que neste momento faz em defesa. Mas se isto for conseguido, pode significar 650 milhões de euros em 4 anos. Adicionalmente, com o novo instrumento de 150 mil milhões de euros ao abrigo do artigo 122 do Tratado, de empréstimos destinados ao investimento, aliás, ao financiamento de investimentos militares estratégicos, que também prevêem aqui a redução da fragmentação, que tem sido um dos obstáculos do ponto de vista da defesa à União Europeia. Nós falamos de 800 mil milhões de euros. Este é o valor que está no relatório Draghi exatamente previsto para a defesa, ou pelo menos apontado para a defesa. Não deixa de ser muito importante sublinhar que neste momento a União Europeia está a olhar para o relatório Draghi, o relatório Letta e o relatório Niinistö, este mais importante neste quadro, com muita atenção para lhe dar o seguimento necessário. Mas depois há aqui o terceiro e o quarto ponto, que é o direcionamento de fundos comunitários, nomeadamente no âmbito dos programas da política de coesão para a defesa e, do ponto de vista privado, através do Banco Europeu de Investimento, para financiar a reindustrialização e criar aqui uma dinâmica relativamente à base industrial e tecnológica de defesa europeia. A primeira pergunta que lhe faço é, relativamente a estes 4 pontos, o que é que Portugal vai defender amanhã no Conselho Europeu? Ou seja, qual é que vai ser o nosso posicionamento nas várias matérias? Porque eu não posso deixar de sublinhar que Portugal tem feito um esforço hercúleo para assumir os compromissos, quer com a defesa atlântica, quer com a defesa europeia. Aliás, hoje o Diário de Notícias traz que a defesa é o setor com maior execução do investimento público. Conseguiu gastar 100% das verbas previstas. Aliás, fala até no brilharete orçamental em 2024. Isto conseguiu-se, de certa forma, e não posso também deixar de referir, com a valorização e dignificação da carreira militar, mas também com aquilo que tem sido o investimento no setor, nomeadamente até através da aquisição de supertucanos. Uma última pergunta para finalizar é, relativamente ao Reino Unido e à França, que referiram que vão trabalhar no seu próprio plano de paz em conjunto com a Ucrânia, aliás, dia 3 nós tivemos a reunião do dia 3, coloca-se a possibilidade de Portugal fazer parte da coligação de Estados-membros dispostos a integrar, com caráter de urgência, a Força de Manutenção de Paz Europeia na Ucrânia, situação já discutida entre o Reino Unido e a França, como referi. E, para terminar, o governo português está preparado para estas contribuições ao nível da capacidade de projeção da força e ao nível da prontidão da nossa força? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passar a palavra
O Sr. Deputado António Pinto Pereira, do Partido Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a Europa está a enfrentar um período de transformação profunda, marcado por desafios económicos, políticos e de segurança. A necessidade de reforçar a defesa europeia, a evolução das relações comerciais com os Estados Unidos, as tensões políticas internas, as eleições na Alemanha, refletem um contexto de enorme incerteza e exigem uma resposta coordenada. Além disso, a Europa precisa de um plano estratégico para manter a sua relevância global e garantir a estabilidade interna. Até diria mais, a sua própria sobrevivência no contexto mundial. Nos últimos anos, a segurança europeia tem sido um tema central nos debates políticos. A invasão da Ucrânia e a crescente instabilidade internacional colocaram a defesa da Europa no topo da agenda. Durante décadas, os países europeus reduziram os seus investimentos militares, confiando na NATO e no apoio dos Estados Unidos. No entanto, o atual contexto geopolítico põe em evidência a necessidade da Europa pôr em prática mecanismos para obter a autonomia militar que nunca teve. Já se percebeu que, a par dos seus compromissos com a NATO, a Europa deve ter uma força militar própria, uma força europeia integrada, capaz de atuar com a independência dos Estados Unidos. Até porque, do ponto de vista estratégico, os interesses americanos nem sempre coincidem com os interesses europeus. Só que uma estrutura militar própria e separada exige investimentos elevados e um grau de coordenação política que a União Europeia não parece demonstrar ter. Ursula von der Leyen quer mobilizar 800 mil milhões de euros para a defesa europeia. Mas o financiamento do rearmamento europeu também gera controvérsia. Opções como a emissão de dívida conjunta, o aumento dos orçamentos nacionais e a realocação dos fundos estão sempre em discussão, embora cada uma dessas soluções enfrente resistências. Independentemente do caminho escolhido, é evidente que a Europa precisa de modernizar as suas forças armadas, investir em tecnologia de defesa e reforçar a sua indústria militar para garantir a prazo a segurança do velho continente, que já conta com 80 anos de paz e de prosperidade. Amanhã o Conselho Europeu Extraordinário vai discutir a Ucrânia e a defesa europeia, como a Sra. Secretária de Estado já aqui referiu. Neste âmbito, gostaria de lhe perguntar qual a posição que Portugal vai defender neste Conselho Europeu em relação à defesa na Europa. Muito obrigado. Sr. Deputado Gentili, para continuar o vosso tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. As relações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos estão também a passar por um momento particularmente conturbado, dadas as políticas protecionistas determinadas por Washington, a imposição de tarifas sobre produtos europeus, como o aço e o alumínio, e a disputa sobre subsídios a setores estratégicos estão a dificultar o comércio entre as duas potências. Além disso, a recente aposta dos Estados Unidos na transição energética e na reindustrialização através de subsídios, como os previstos no Inflation Reduction Act, representa um novo desafio para a Europa em termos de concorrência. Com estas medidas, corremos o risco de muitas empresas europeias poderem vir a deslocalizar os seus investimentos para os Estados Unidos, na ótica de poderem beneficiar de incentivos fiscais energéticos mais favoráveis. Para evitar essa fuga de investimento, a União Europeia tem absoluta necessidade de desenvolver políticas económicas mais competitivas e garantir que as suas indústrias tenham condições favoráveis para crescer e inovar, sem burocracias e com regras fiscais uniformes em todo o bloco, como defendem Draghi e Letta nos seus relatórios. Além disso, as tensões comerciais estão já a afetar setores estratégicos como a tecnologia e a segurança energética. Neste contexto, é obrigação da União Europeia proteger os seus próprios interesses económicos. O fortalecimento do mercado interno e a diversificação de parcerias comerciais com outras regiões do mundo podem oferecer soluções para reduzir a dependência da economia europeia em relação aos Estados Unidos e devem ser evitados esforços no sentido de se concretizarem acordos nesse âmbito. Em síntese, a Europa está colocada perante um dilema que opõe os seus objetivos estratégicos às dificuldades práticas para os alcançar. A necessidade de criar um mecanismo de defesa comum, a resposta às políticas protecionistas dos Estados Unidos e a necessidade de manter a unidade política dentro da União Europeia são desafios complexos que exigem soluções rápidas, mas equilibradas. Para garantir um futuro sustentável, a Europa necessita de agilizar e fortalecer a sua capacidade de tomar decisões rapidamente e de agir em conformidade. Isso implica maior coordenação entre os Estados-membros e uma estratégia clara para lidar com as ameaças externas. O que está em causa, a resposta aos desafios atuais, é, pois, um teste à resiliência do projeto europeu e à sua capacidade para se manter relevante num mundo em transformação. Nesse âmbito, gostaríamos de lhe perguntar, primeiro,
Que medidas vai defender Portugal no Conselho Europeu para que a Europa consiga evitar a fuga de investimentos para os Estados Unidos e garantir a competitividade das suas indústrias? E depois, qual acha que vai ser o papel da Alemanha, especialmente após os resultados das recentes eleições, na definição do futuro da União Europeia? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar também por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e começar por dizer que, do nosso lado, obviamente, que condenamos este isolacionismo geopolítico e este protecionismo económico da nova administração dos Estados Unidos e dizer que concordo, obviamente, com as palavras aqui da intervenção anterior do Grupo Parlamentar do PSD relativamente aos acontecimentos lamentáveis dos últimos dias e adiciono a esse triste espetáculo que todos vimos também as declarações de ontem do Vice-Presidente dos Estados Unidos, onde desvalorizou aquilo que foi o papel de vários países, a maioria obviamente da NATO, na ajuda aos Estados Unidos nos últimos 20 anos após os ataques terroristas do 11 de setembro, desvalorizando assim também as quase 1.200 pessoas desses países que efetivamente morreram nessa ajuda aos Estados Unidos, incluindo já agora 2 portugueses, e por isso é com alguma satisfação que vejo uma espécie de nova onda europeia, não da União Europeia, mas do continente europeu, e com muito orgulho também vi ontem as condenações, um pouco por todo o Reino Unido, independentemente dos partidos, a essas declarações do Vice-Presidente dos Estados Unidos. Perguntar-lhe também, Sra. Secretária de Estado, um bocadinho no seguimento do que já tem aqui sido perguntado sobre defesa, tentando não repetir questões, já vimos a Alemanha a indicar, de certo modo, que a NATO como a conhecemos pode estar para terminar e que podemos estar a caminhar para uma nova comunidade, uma nova estrutura de defesa europeia mais independente. E eu gostaria de saber se o Governo já começou a refletir sobre este caminho. Obviamente, imagino que não tenha ainda uma posição definitiva, as coisas vão evoluindo, mas se já pensou sobre esta temática e sobre estas primeiras indicações da Alemanha. Depois queria-te fazer uma pergunta um bocadinho mais chata. Portugal parece-me tem estado um pouco ausente do debate e perguntar-lhe já agora, em relação às várias reuniões que houve nas últimas semanas, 2 coisas. Primeiro, porque Portugal, para algumas, segundo o que eu consegui apurar pela comunicação social, não foi convidado. Parece-me que não há bem algum critério e por isso o que eu concluo é que também não temos sido convidados, no sentido em que também não temos mostrado grande iniciativa, digamos assim, porque eu realmente vi lá países que eu diria que são de igual importância face a Portugal, ou até menor, tendo em conta o nosso posicionamento no globo e a nossa relação atlântica, obviamente. E a segunda é perguntar-lhe, efetivamente, para as reuniões em que fomos convidados, porque é que Portugal não compareceu. Não vou aqui estar a ver se é pelo Golfo, se não é pelo Golfo, mas efetivamente, porque é que Portugal não esteve nessa cimeira na Ucrânia e já agora também na cimeira informal promovida pelo presidente francês. Depois queria ainda perguntar-lhe, relativamente a este novo apoio para a defesa, perguntar-lhe e se calhar pedir-lhe para expandir um pouco mais, relativamente a nova dívida comum para financiar estes novos fundos para a defesa. A Sra. Secretária de Estado há pouco fazia ali uma divisão entre instrumentos e eu depois foi lá perceber o que estava aqui a escrever, não consegui acompanhar bem o que é que estava a dizer em relação a um dos instrumentos poder ser mais acessível, digamos assim, em termos políticos, para financiar estas verbas para a defesa. Não sei se se lembra na sua intervenção inicial de há pouco, lembra-se? Depois pudesse repetir essa parte, porque eu tinha interesse e não conseguia apanhar bem essa parte final. E depois fazer-lhe uma última pergunta, embora não seja ponto específico deste Conselho, obviamente que está relacionado em relação a esta escalada de guerra comercial que basicamente assistimos nestas últimas 48 horas e que, quer queiramos, quer não, nos virá bater à porta.
já vimos a China e o Canadá, sobretudo, a responderem. Terá também, obviamente, um impacto sobre aquilo que é a economia europeia, em algumas indústrias, obviamente, mais, como é a indústria automóvel. Mas qual é que será a posição do governo português quando esse tema chegar, que se não sendo neste Conselho Europeu, diria que muito provavelmente será já no próximo. Muito obrigado. Muito obrigado. Está assim concluída esta primeira ronda por parte dos senhores deputados que pediram a palavra. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra agora para a sua resposta, que totalizará aqui o conjunto das intervenções. Teremos aqui cerca de 16 mais 6 mais 7, meia hora, 29 minutos, para sermos exatos. Talvez não necessite tanto. A palavra. Muito obrigada, antes de mais, muito obrigada por todas as questões e observações. Houve aqui algumas intervenções que foram mais observações do que propriamente questões e tudo isso, obviamente, é interessante. Eu começaria, talvez, por, até numa ótica de princípios, começar por referir sobre a postura do Governo face às questões relacionadas com a defesa e com a segurança da União Europeia. E eu diria que há uma postura semelhante à maioria dos países da União Europeia, é que, enfim, a estrutura de segurança da União Europeia foi sempre feita num quadro em que se inclui a enorme importância da NATO. Isso não é uma situação que vá mudar rapidamente, pelo menos, e nós continuamos a confiar neste papel e neste enquadramento da NATO para a defesa da União Europeia. O que é certo, e acho que é o que tem sido visível, enfim, tem sido referido por vários Estados-membros, por vários líderes de Estados-membros, por líderes de instituições europeias, é que ao mesmo tempo que mantemos esse quadro de segurança, também se tornou óbvio que é preciso reforçar não só os investimentos e as políticas dos Estados-membros no que diz respeito à defesa, no que diz respeito às políticas nacionais, mas também as políticas a nível da União Europeia. Uma coisa não impede a outra e uma coisa reforça a outra e, enfim, a ideia ou a proposta da União Europeia que será debatida, em particular as propostas da Comissão Europeia que serão debatidas amanhã no Conselho Extraordinário, estão relacionadas com isso. Como é que a Europa pode reforçar a sua despesa em defesa, sabendo que vários países ainda têm que atingir a meta de 2% da NATO também. Portanto, há aqui uma coordenação que se vai manter. Isto é o primeiro ponto importante. Várias perguntas dos senhores deputados incidiram sobre as medidas concretas que têm sido anunciadas. Isto tem sido, enfim, tem sido um momento, e por isso eu dizia na minha intervenção inicial, um momento de grande volatilidade, no sentido em que, perante a maior exigência que todos sentimos em termos de segurança, naturalmente que existem mais iniciativas e, portanto, no fundo, estão muitas iniciativas a serem propostas e, portanto, eu vou tentar clarificar aquilo que nós já sabemos e ainda não sabemos tudo, não é? Ainda não sabemos os detalhes de por exemplo, várias das propostas da Comissão. Mas acho que, se calhar, o que era útil neste período era fazer uma clarificação um bocadinho melhor daquilo que nós entendemos que são as medidas que foram propostas pela Presidente da Comissão Europeia. E vou começar, e penso que foi também uma das questões que me puseram, vou começar com a questão relacionada com a cláusula de salvaguarda. Há vários tópicos. Uma das propostas que a Presidente da Comissão Europeia fez, isto não é de agora, ela já fez esta proposta em fevereiro, é usar a cláusula de salvaguarda para permitir que os Estados-membros possam reforçar as suas despesas em defesa. E o que é que isso implica? Implica que os Estados-membros podem, enfim, as regras da União Europeia no que diz respeito ao déficit excessivo têm uma componente de despesa. Quer dizer que a despesa líquida tem que seguir um certo trajeto. O que a Presidente da Comissão Europeia propõe é que, em certas circunstâncias, ainda não sabemos quais são os detalhes dessas circunstâncias,
uma parte da despesa dos Estados-membros em defesa possa não ser contabilizada. Ao acionarmos a cláusula de salvaguarda, significa que uma parte dessa despesa não fica obrigada a ser incluída na redução da despesa líquida do Estado-membro. Isto põe uma questão, que ainda também não está resolvida, que é como é que isso é contabilizado em termos de dívida. Em princípio, isso continua a ser, apesar de haver a cláusula de salvaguarda, não quer dizer que não seja contabilizado para efeito de dívida do Estado-membro. E, portanto, neste momento, a questão que se põe é saber se vai ser decidida alguma coisa em termos de revisão da própria, do próprio critério. Não é isso que se tem falado, não se tem falado sobre isto, mas põe-se a questão, como é que essa despesa adicional poderá ser contabilizada em termos de dívida e o que é que obrigará em termos de redução da dívida para aqueles Estados-membros que estão numa situação de contas públicas mais delicada, seja em situação de déficit excessivo, ou seja, numa situação em que a dívida está ainda razoavelmente elevada. Portanto, isso é uma das primeiras medidas que foi anunciada e ainda, como entendem, ainda tem muitas dúvidas por esclarecer. Mas é certo que é desde já uma ajuda grande poder não ser... A cláusula de salvaguarda permite, de facto, que não seja contabilizada de uma forma muito automática na necessidade de redução da despesa líquida. Este é o primeiro ponto. Depois existe um outro ponto, e aqui a situação já começa a ser mais clara, mas também ainda não 100%, que é a necessidade de usar de uma forma mais eficiente o Banco Europeu de Investimento no âmbito das despesas de defesa. O que nós sabemos é que ontem à noite a Presidente do Banco Europeu de Investimento concordou que era uma boa ideia e, portanto, vai procurar mudar. Neste momento existe já um instrumento que é utilizado pelo BEI para as despesas de defesa, mas o que a Presidente propõe, os detalhes de novo ainda não são conhecidos, seria substituir esse instrumento por uma forma... enfim, por objetivos mais transversais, portanto, incorporando todas as políticas e todos os instrumentos que o BEI tem. Veremos os detalhes desta medida. Depois existe, e esta foi a questão que foi referida por mais senhores deputados, que é a questão do fundo. Existe uma ideia da criação de um fundo de 150 mil milhões de euros, fundo esse que seria, com algumas diferenças, de novo os detalhes ainda não temos a certeza, mas que seria semelhante ao fundo offshore. Todos sabemos que durante a pandemia houve um fundo que se chamava Shore, que tinha um objetivo muito concreto, que era preservar o emprego na União Europeia, numa fase em que havia vários Estados-membros, que por virtude dos confinamentos, várias empresas que fechavam, havia algumas dificuldades em manter o emprego dessas empresas e este fundo Shore permitiu preservar, enfim, foi um fundo de apoio financeiro para permitir que os Estados-membros ajudassem as economias a preservar o emprego. O que se propõe neste momento parece ser semelhante a esse fundo, isto é permitir aos Estados-membros que façam empréstimos e esses empréstimos têm uma garantia. A garantia será feita através do orçamento da União Europeia. O Shore, como os senhores deputados se calhar se recordam, tinha uma componente de garantias dos próprios Estados-membros. A carta que foi enviada e que conhecemos e as medidas que foram anunciadas publicamente pela Presidente da Comissão Europeia não parecem referir uma garantia nacional. Ainda não temos a certeza do detalhe concreto de como será construído este fundo, mas à partida o que parece por enquanto ter sido anunciado é uma garantia com base no orçamento da União Europeia. Isto é diferente de emitir dívida a nível europeu. É emitir dívida, mas dívida que é garantida pelo orçamento da União Europeia. Portanto, não é semelhante a uma coisa do estilo Eurobond. Isto nem sequer é um instrumento parecido com o Next Generation EU. Portanto, é mais parecido com o Shore, que é um bocadinho diferente.
Depois, existe também, aqui não falámos tanto, mas eu acho que é relevante, enfim, eu falei na minha intervenção inicial, os senhores deputados acabaram por não colocar tantas questões sobre isso, mas eu acho que é muito relevante falarmos sobre a mobilização dos fundos privados. E isto é importante porque remete um bocadinho para a relação, para aquela necessidade que tem existido de reforçar. É uma componente do que o Governo acredita também que é muito necessário, de reforçar os fundos, a capacidade da União Europeia de atrair fundos privados. Por exemplo, reforçando a União Bancária ou reforçando o que agora chamamos a União de Investimentos e Poupanças, reforçar, no fundo, o mercado de capitais da União Europeia. E, portanto, tudo o que seja medidas para reforçar o financiamento a esse nível, ou reforçar a atratividade da economia europeia a esse nível, parece-nos que também será útil para reforçar o investimento e a atratividade do investimento em defesa e da investigação em defesa da União Europeia. Portanto, isto espero que esclareça as perguntas sobre as medidas concretas que foram anunciadas já pela Presidente da Comissão Europeia. Tenho a dizer que, na realidade, ainda há muitas dúvidas, não é? Penso que nesta fase ainda é difícil esclarecer 100% tudo o que está previsto, mas o que é certo é que durante as próximas semanas também será apresentado o livro branco da Comissão sobre a defesa e penso que nessa altura vários dos detalhes destas propostas serão conhecidos, será sensivelmente a meados deste mês. Agora, para voltar, e já que tenho ainda uns minutos, para algumas questões concretas que me puseram. Os senhores deputados Bernardo Blanco e João Tili referiram as questões da política comercial e a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos nesse âmbito, e eu aqui gostava de referir a posição da União Europeia e a posição de Portugal. É muito importante saber que, naturalmente, a União Europeia acompanha e Portugal apoia esta política da União Europeia de responder de forma proporcionada a eventuais direitos aduaneiros que os Estados Unidos decidam impor à União Europeia. Dizendo isto, também é importante referir que existe uma relação comercial, bem, não só, mas uma relação comercial positiva e construtiva e com montantes elevados entre a União Europeia e os Estados Unidos. Aqui também é importante referir que, apesar de exigir de facto um déficit em termos de bens dos Estados Unidos face à União Europeia, também é certo que em termos de serviços existe um déficit da União Europeia face aos Estados Unidos. Portanto, o que isto quer dizer é que há uma inter-relação muito forte económica entre as duas regiões, inter-relação essa que não é desejável que acabe e seguramente todos os esforços que possam ser feitos para preservar e até reforçar estas relações comerciais, seja de bens, seja de serviços, serão feitos tanto pela União Europeia como por Portugal. É também importante referir neste âmbito que, perante algumas dificuldades que têm surgido, a posição do Governo português é também que devemos diversificar as nossas relações comerciais e, por isso, Portugal tem sido defensor do acordo, em particular, entre outros, do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Temos sido, aliás, Portugal tem sido dos maiores defensores deste acordo a nível da União Europeia, juntamente, enfim, tomando várias iniciativas junto de vários Estados-membros da União Europeia, para podermos, no fundo, cumprir este objetivo, que é diversificar as relações comerciais da União Europeia, também numa perspectiva de segurança de abastecimento de bens, etc., de terras raras, e aí por diante. Sobre as questões que têm a ver porque entretanto, como estava a fazer uma visão geral, dei-me só um segundo para apanhar aqui questões que foram individuais dos senhores deputados. Perguntou-me a senhora deputada Ana Sofia Antunes sobre o que é que a União Europeia vai fazer e quais são as soluções concretas que vão tomar amanhã. Para além destas medidas da Comissão Europeia, e estava a referir-se ao caso da Ucrânia, para além destas iniciativas da Comissão Europeia, que são
medidas no âmbito da defesa da União Europeia de forma geral, embora este fundo de 150 mil milhões também possa ser usado, segundo a Presidente da Comissão, para reforçar ou para apoiar a Ucrânia. O que se irá debater também será a iniciativa da Vice-Presidente Kaja Kallas, que é específica para a Ucrânia. E Portugal estará empenhado também nesta iniciativa. Sobre a questão que me foi colocada da capacidade, enfim, vários senhores deputados colocaram em causa a capacidade da União Europeia de fazer uma coordenação da sua política de defesa. E eu aqui queria só dizer o seguinte: dentro do âmbito da NATO, que continua a ser, NATO e a União Europeia continua a ser o pilar fundamental da defesa do nosso território, acho que existe uma exigência maior, é um facto, e penso que a União Europeia está à altura e está a fazer um esforço titânico para conseguir reforçar o aumento em despesa, mas é certo que é necessário que esse esforço seja coordenado. Acho que talvez uma das grandes diferenças, nós sabemos que os países da União Europeia têm uma despesa em defesa em percentagem do PIB inferior à despesa em defesa em percentagem do PIB dos Estados Unidos. É um facto. Os dados do Banco Mundial até têm dados sobre isso e, portanto, isto é um facto. E é preciso reforçar o investimento. Mas uma das dificuldades que se nos coloca é que os Estados Unidos são um país que faz a sua despesa naturalmente de forma coordenada e dentro dos Estados-membros da União Europeia essa despesa é menor e não é necessariamente sempre coordenada. E, portanto, um dos fatores que será crucial, mas eu acho que também está a ser muito visível nas preocupações da Comissão Europeia e de todos os Estados-membros, é fazer os gastos em defesa de uma forma coordenada e de forma a que os mecanismos sejam que haja interoperabilidade. E, portanto, se é certo que até agora esse esforço, se calhar, não foi o que poderia ter sido feito, parece-me que a partir de agora vai haver um esforço muito maior nesse sentido e nós seremos capazes de estar à altura da ocasião. Aliás, é um facto que a União Europeia conseguiu sempre, perante desafios que são muitas vezes inesperados e muito grandes, tem conseguido sempre ultrapassar estes desafios e neste momento não me parece que seja... Enfim, considero que as medidas que estão em si da mesa poderão atingir, enfim, ser suficientes para atingir os nossos objetivos. E eu acho que há um grande empenhamento e isso é muito positivo. E, por fim, perguntavam-me sobre a posição de Portugal relativamente à Ucrânia e sobre os debates onde Portugal tem participado. Eu queria aqui dizer várias coisas. Portugal, e isto é verdade em várias reuniões, Portugal e os Estados-membros são convidados em formatos diferentes para reuniões diferentes. Isto não põe questão absolutamente nenhuma, é completamente natural e não quer dizer mais ou menos empenho do nosso governo ou dos outros governos em se conhecer a posição de Portugal sobre o que é a defesa da Ucrânia. A posição de Portugal sobre a Ucrânia, a posição que tem sido transmitida a todos os Estados-membros, a todas as instâncias da União Europeia, tem sido transmitida de forma constante neste Parlamento, é muito clara. Portugal apoia todas as iniciativas que possam ser feitas para reforçar o apoio financeiro, humanitário, político à Ucrânia, nesta guerra. Portugal tem tido um papel muito importante no seio das instituições da União Europeia, na defesa, em particular, da adesão da Ucrânia à União Europeia, com a brevidade possível e posso dizer até que temos sido dos Estados-membros que mais defende essa adesão e, pronto, tenho que dizer, na realidade, sendo que a política externa portuguesa tem sido, em geral, constante, mas eu penso que posso dizer que este governo tem sido muito mais vocal e muito mais ativo na defesa dessa adesão da Ucrânia. E, por fim, uma palavra para dizer que, entre todas... Não tem havido falta de contacto entre o Primeiro-Ministro, entre os diferentes membros do Governo e os homólogos
não só da União Europeia, como de vários Estados-candidatos e, em particular, da Ucrânia, e, enfim, basta para isso referir que o Primeiro-Ministro foi dos primeiros, enfim, esteve entre os chefes de Estado e de Governo que falou diretamente com o Presidente Zelensky, enfim, no final da semana passada, quando, enfim, assistimos a uma certa descoordenação na reunião entre o Presidente Zelensky e o Presidente Trump nos Estados Unidos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Vamos dar início à segunda ronda. Aqui teremos várias intervenções. Em primeiro lugar, do Sr. Deputado José Luís Carneiro, depois do Sr. Deputado Paulo Pisco, a Sra. Deputada Liliana Reis e, por fim, o Sr. Deputado Rodrigo Alves Taxa. Não há mais nenhuma inscrição. Muito bem. Se algum dos senhores deputados ainda durante estas intervenções se quiser inscrever, seguem abertas essa possibilidade. No final das intervenções, a senhora Secretária de Estado fará então a sua intervenção final e encerraremos esta audição. Senhor Deputado José Luís Carneiro, tem a palavra 2 minutos, agora por intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Secretária de Estado, quanto à clareza que o Governo tem tido sobre as questões que estão em cima da mesa, dúvidas não há. Aliás, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros foi até bastante claro no que respeita, nomeadamente, às questões da adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica, foi até bastante mais claro do que tinha sido o anterior Primeiro-Ministro e, portanto, tem sido claro. Agora, contudo, há aqui 2 matérias que suscitam digamos, o nosso interesse, julgo que é o nosso, que é do conjunto dos cidadãos portugueses. Uma tem que ver com a ausência à Conferência de Munique, na medida em que, se é verdade que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou publicamente que Portugal tem um peso relativo no conjunto do sistema internacional e das relações internacionais, portanto tem um peso na medida em que esse peso resulta do seu recurso e do contributo que pode dar para o sistema internacional, também é verdade que na Conferência de Munique estiveram representantes de Estados de menor dimensão que Portugal e de menor importância estratégica que Portugal, nomeadamente para o próprio quadro da Aliança Atlântica. E, portanto, a pergunta é se Portugal foi convidado, se não foi convidado, se não foi, se gostaria de ter sido convidado para essa conferência. A segunda questão tem que ver com a reunião que houve em Paris e depois uma segunda que houve agora também em Londres. Portugal foi convidado, não foi, e se não foi, se gostaria de ter sido, e se, no seu entender, teria sido importante a presença portuguesa nestes 2 encontros, quer em Paris, quer em Londres. Por último, Sr. Secretário de Estado, tem que ver com aquelas que são orientações da Comissão Europeia. O país, em 2008 e 2009, pôde também corresponder àquela que foi uma orientação política da Comissão Europeia, nomeadamente no sentido de se endividar e de realizar investimento. E, portanto, aqui a minha intervenção é mais no sentido de devida ponderação por parte das autoridades nacionais, na medida em que não era a primeira vez que a Comissão tinha aconselhado que os Estados-membros avançassem com investimentos significativos, que esses investimentos significativos teriam posteriormente a cobertura das entidades europeias e depois assim não veio a acontecer por falta de estrutura institucional capaz de corresponder às necessidades que o Estado veio a ter. Refiro-me, portanto, quer em relação à autorização da despesa para efeitos de investimento na defesa nacional, quer também em relação à questão dos empréstimos, porque, pese embora se poder constituir um fundo equivalente ao SURE, que, por exemplo, permitiu a cobertura do layoff, a questão está em que termos é que esses empréstimos são concedidos, a que juros e com que garantias. Portanto, aqui é mais, digamos, em termos de devida ponderação nacional, antes da decisão da assunção destas responsabilidades, na medida em que, como se viu num passado, não na crise pandémica de 2019, mas na crise de 2008 e 2009, pese embora a União Europeia estar equipada hoje com outros instrumentos que não tinha em 2008 e 2009. Mas, portanto, o Sr. Secretário de Estado, de facto, a ausência de Portugal nestas conferências tem suscitado dúvidas, tem suscitado também, com certeza, críticas construtivas. O importante era perceber porque é que não temos estado nestas conferências. Isso, no entendimento do Governo, era ou não importante estarmos, porque uma coisa é querermos estar e não sermos convidados, outra coisa é nós sermos convidados e não querermos estar. São questões bastante diferentes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado, também os colegas. Sra. Secretária de Estado, além daquilo que o meu colega já referiu aqui, relativamente à necessidade de Portugal não dever de retirar-se do palco internacional, porque eu julgo todos que temos de ter a consciência que este momento é um momento crítico na história da Europa e na história do mundo também, e portanto estas ausências acabam por retirar uma projeção que Portugal, por direito próprio, tem pelo seu passado, pela sua participação no processo de construção europeia, pela sua ligação também ao mundo e às instituições multilaterais. Portanto, nós estamos num ponto de viragem, além de todas as questões que aqui já foram referidas pelos colegas, de natureza programática, aquilo que se pretende fazer, mas a verdade é que a Europa e Portugal precisam de reajustar o seu posicionamento em termos da geoestratégia. E sem nós termos essa consciência clara daquilo que podemos e devemos fazer, em termos europeus e em termos nacionais, não podemos também ter uma objetividade relativamente aos investimentos, às ações, às parcerias, etc., em termos bilaterais e em termos multilaterais. E, portanto, as questões que eu gostaria de lhe colocar, porque elas interpelam-nos a todos, têm a ver com o posicionamento de Portugal e da União Europeia relativamente ao processo de paz. Nós estamos com um processo de paz em curso relativamente à Ucrânia, que é um processo de paz um pouco estranho, que é um pouco forçado, mas temos a certeza que aquilo que a União Europeia e a Ucrânia querem para se conseguir alcançar a paz, não é aquilo que os Estados Unidos e a Rússia querem para se alcançar a paz. Portanto, nós temos aqui um problema. E é neste sentido que é importante saber qual é o posicionamento de Portugal relativamente a este aspecto e também da União Europeia. A outra questão tem a ver com o posicionamento de Portugal e também da União Europeia face àquilo que todos nós estamos a ver como um distanciamento dos Estados Unidos face à União Europeia, por um lado, mas também face até à NATO. Isso obriga a uma transformação das prioridades e das orientações também em termos nacionais e em termos europeus, com grandes consequências para a forma como as nossas sociedades, vou terminar já, Sr. Presidente, para ver como as nossas sociedades definem também a nível local as suas prioridades. É mais para armas ou é mais para manteiga? Simplificando. E depois, neste contexto tão difícil, qual é o nível de unidade da União Europeia, portanto, dos Estados-membros da União Europeia, que nos permitam ter uma posição que possa ser inteligível relativamente ao processo, à continuação do apoio à Ucrânia e relativamente à nossa relação com os Estados Unidos para salvarmos, como todos nós pretendemos, a relação transatlântica. Muito obrigado. Sra. Deputada Liliana Reis. Muito obrigada. Vou tentar ser o mais breve possível. A Sra. Secretária de Estado referiu que, aliás, destapou a enorme importância da NATO e referiu que continuamos a confiar neste parceiro, induzindo que o desenvolvimento de capacidades europeias nunca se tratou de competição com os aliados nem confrontação com os inimigos. Tenho dito que, na verdade, trata-se de adicionar poder aos primeiros e proteger-nos contra os segundos. Ora, aquilo que nós observamos hoje é que, mesmo do ponto de vista daquilo que é veiculado pelos partidos da oposição, há quase uma sugestão de decoupling em relação aos Estados Unidos, esquecendo-se que os Estados Unidos são o senior partner da Aliança Atlântica e fazendo, efetivamente, perigar aquilo que possa ser a nossa relação neste quadro. Qual é a posição do governo português relativamente à salvaguarda dos interesses nacionais no quadro da Aliança Atlântica? Primeiro ponto. Segundo ponto, os colegas deputados que me precederam evidenciaram ou expuseram, de certa forma, uma ausência de Portugal de algumas cimeiras de alto nível no âmbito da política comum de segurança. O que se esquecem é que esta política, desde o seu desenvolvimento, aliás, desde a sua apresentação
e o caminho que foi trilhando ao longo dos últimos anos, desde Saint-Malo, teve sempre, no quadro do processo de tomada de decisão, um domínio intergovernamental, aliás, e foi alocada quase ao Conselho da União Europeia. O que é que isto significa? Que, na verdade, a condução desta política é feita pelos Estados-membros, não é feita numa lógica supranacional, pela Comissão e pelo Parlamento Europeu. Aliás, o que a Ucrânia veio revelar foi que há efetivamente uma deslocação do ponto de vista do processo de tomada de decisão para a Comissão. Porquê? Porque todos estes instrumentos que estão agora a ser recuperados, nomeadamente o European Peace Facility, o mecanismo europeu de apoio à paz, que foi sendo fortalecido, foi exatamente neste sentido. Como é que o governo português vê o aprofundamento e uma possível revisão do tratado para acomodar o aprofundamento da política comum de segurança e defesa e assegurar a unidade, uma vez que a Eslováquia e a Hungria, agora são estes dois, mas poderão ser outros, podem vir a criar problemas na regra da unanimidade. Muito obrigada. Sr. Deputado Rodrigo Alves Taxa, até a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e a senhora Secretária de Estado, que não digo isto num tom coloquial, é mesmo sincero, gosto de ouvi-la, que acho que é uma Secretária de Estado competente no serviço que presta ao país. Mas ao Sr. Secretário de Estado, tenho que lhe colocar a seguinte questão, não é? Porque nós concordamos em muita coisa, agora há uma questão muito concreta que se coloca, e a questão é a seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro disse-nos que em 2029 íamos conseguir alcançar em defesa a aplicação de 2% do PIB, indexante a 6 mil milhões de euros. Isto é em 2029. A guerra desencadeia-se agora e são precisos investimentos já. Ao Sr. Secretário de Estado, aquilo que lhe pergunto é que medidas concretas não é conversa, é que medidas concretas é que o Governo pretende pôr em marcha, naquilo que lhe diga respeito também só a si, para que não se escude nos fundos comunitários, etc. e tal, de maneira a conseguirmos resolver aos problemas com que agora nos deparamos, não é? Porque, sim senhor, palavras bonitas como grupos de trabalho, reuniões, fundos, plano de investimento privado, ao Sr. Secretário de Estado. É tudo muito importante, estou de acordo consigo. Não há aqui ninguém que esteja em desacordo. Mas como é que vamos começar a resolver o problema já? Isso é que eu creio que é importante responder. E ao Sr. Secretário de Estado também permita-me a minha boémia provocação. A Sra. Secretária de Estado assegurou-nos que o Governo, os ministros, o Sr. Primeiro-Ministro, está em contacto permanente com os representantes ucranianos. Olhe, eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro consegue garantir a estabilidade da política interna, mas ficamos a saber uma coisa, consegue jogar golfe e fazer política externa ao mesmo tempo. Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, portanto, nós não temos mais intervenções nesta segunda ronda. Senhor Secretário de Estado, vamos contabilizar aqui 8 minutos para a sua intervenção final. Muito obrigada. Senhores deputados, sobre a pergunta que me colocaram no que diz respeito às reuniões, na Conferência de Munique teve o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. A reunião de Londres teve um formato especial, teve um formato muito próprio, tiveram os 5 Estados-membros maiores. A República Checa, que, como sabe o Sr. Deputado, tem um plano próprio de compra e de entrega de munições à Ucrânia, como o Reino Unido. Estiveram os Países Baixos e a Dinamarca e alguns parceiros da NATO fora da União Europeia. E devo dizer que há vários Estados-membros, como a Bélgica, a Grécia e Países Bálticos, que também não estiveram nesta reunião. O que é importante saber é que Portugal está alinhado com todos os parceiros e tem mantido um diálogo contínuo, portanto não há aqui nenhum slide, a expressão em português escapa, mas não há aqui nenhuma desconsideração. Há reuniões em formatos diferentes, Portugal participa em algumas em que posso dizer que, por exemplo, Portugal participa nas reuniões do MED9, em que estão vários Estados-membros, mas são 9, não estão todos. Portanto, há formatos diferentes, faz parte da vida da União Europeia e que têm projetos específicos e, portanto, não há aí nenhuma questão. Colocava-me sobre as reuniões em França. Portugal participou virtualmente, porque, como sabe, o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros estavam no Brasil e penso que já foi esclarecido que o Sr. Primeiro-Ministro participou de forma virtual nessa reunião.
Sobre as questões que me colocou o Sr. Deputado Paulo Pisco. Eu aqui retive a questão da relação com os Estados Unidos, que acho que é uma pergunta relevante e muito importante para nós. Com certeza que Portugal quer preservar uma relação transatlântica positiva e forte com os Estados Unidos. Isto é independente da administração, no fundo, americana, e tem sido uma relação que se manterá, esperamos nós, durante muitos, muitos anos. Temos, naturalmente, estamos atentos, naturalmente, participamos nas iniciativas da União Europeia, em particular, eu já referi nas questões que têm a ver com o comércio, participamos no sentido em que apoiamos as iniciativas da União Europeia relativamente à política comercial e estamos em contacto sempre com os nossos parceiros, incluindo com os Estados Unidos, no sentido de preservar esta relação, que para nós é muito importante, essa posição não muda. Depois perguntou-me a senhora deputada Liliana Reis, também referiu aqui várias questões, e eu queria aqui dizer que não há nenhuma previsão, nem o Governo defende uma revisão dos tratados. Temos, sobre a questão da transferência de decisão para a União Europeia, eu se calhar poria isto noutros termos, as decisões de política de defesa são decisões dos Estados-membros. O que a União Europeia está a fazer é fazer propostas que facilitam, apoiam e ajudam os Estados-membros a poderem aumentar a sua despesa em defesa da forma mais eficiente possível para que essa despesa, para que os instrumentos e os equipamentos sejam interoperáveis e se conseguirmos fazer compras conjuntas, preserva-se toda a soberania nacional, mas ao mesmo tempo isso permite-nos coordenarmos melhor com os restantes Estados-membros. E por isso acho que é mais por aí. O que é muito claro, e é muito claro até na própria intervenção da Presidente von der Leyen, é que isto é uma questão, não muda, enfim, não há nenhuma exigência de mudança de tratados, não há nenhuma questão sobre a soberania nacional enfim, não muda de toda a competência respectiva de cada instituição. A única coisa que faz é facilitar e tornar mais eficiente a nossa despesa em defesa. Por fim, o Sr. Deputado Rodrigo Taxa põe-me a questão de saber o que é que nós vamos fazer. Eu queria aqui referiu e bem que o Governo antecipou a data dos 2% para 2029, antecipou em um ano, face às circunstâncias que estamos a viver. Podemos estudar, enfim, aumentar ainda ou antecipar ainda esse prazo, ainda não... E temos que ver também o que é que vai resultar destas próximas reuniões, mas o que lhe posso fazer, o que o Governo está a fazer, é cumprir um plano de investimentos para atingir, neste momento, o objetivo de 2% em 2029. E o que estamos a fazer é com responsabilidade, com cuidado e preservando a estabilidade macroeconómica, preservando o nosso perfil de dívida e com imensa responsabilidade estamos a cumprir o plano de investimentos com o qual o Governo se comprometeu para reforçar a despesa em defesa até 2029. E penso que com isto respondi a todas as perguntas. Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelas suas respostas. Agradecer aos Srs. Deputados todas as questões que aqui trouxeram e damos por terminada a nossa audição. Continuação de bom trabalho a todos. Muito obrigada.